A CS gosta de fazer uma coisa assim, ó. Ela coloca várias premissas. Várias, ela nem põe premissa, ela chama de proposição, tá? Preposição. P1, P2, P3 e P4. Tudo bem? E ela coloca lá numa base para as questões de certo e errado. Aí ela vem lá numa questão e coloca assim, ó. Questão 1. Considerando as premissas P1 e P2, podemos concluir P3. Aí o que você vai ter que fazer? Botar verdadeiro na P1, botar verdadeiro na P2 e vai ver se isso aqui me dá P3. Aí ela faz lá, questão 2. Considerando as premissas P1 e P3, dá para concluir P4. Aí o que você vai ter que fazer? Botar lá verdadeiro na P1, botar verdadeiro na P3 e ver se isso conclui a P4. Isso que ela faz. Tudo bem? Tranquilos? A conclusão é que me dá certeza de que as duas frases são premissas. Sim, tem que ser. No caso da 1, que eu acho que eu falei Não tem conclusão. da dúvida, tá, mas diz ali, ó. E eu, por esse motivo que eu coloquei verdadeiro nos caras. Porque se ele não falasse aquilo, eu não poderia dizer que esse cara é verdade quando ele é verdade. Daria no mesmo. Tipo, daí eu poderia considerar. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Ele escreveu de uma maneira diferente. É a mesma ideia. Ok? Então vamos embora. 7. Ó. É correto o raciocínio lógico das seguintes proposições. De novo, ele tem a mesma estrutura. Ele dá dois caras e ele fala, ó. Portanto, ou seja, ele quer saber se eu posso concluir esse cara com base nesses. Então, elas são proposições? São, mas nesse caso, elas também são premissas. Tem valor lógico, verdadeiro, verdadeiro. Senão não tem como tu responder. Tudo bem? Então lá vamos lá. Eu quero saber se dá para chegar nessa conclusão. Premissa 1, se Célia tiver um bom currículo, então ela conseguirá um emprego. Premissa 2, ela conseguiu um bom emprego. Aí eu pergunto, por qual que eu começo? Pela 1 ou pela 2? Muito bom, começo pela 2. Conseguiu um bom emprego. Procuro. Onde tem na 1? Tá aqui. É igual ou é a negação? Igual ou negação? Igual. Valor lógico aqui então. Se aqui é verdadeiro, valor lógico aqui? Verdadeiro. Vem comigo agora. Eu tenho um C então. Simples, porque o primeiro cara é só um. Bem simples. Mas o segundo cara, eu já sei que ele é... Eu tenho uma coisa assim, ó. Isso, amores. O segundo cara, o que ele é? Verdadeiro. Me interessa saber quem é o primeiro cara? Não. Sempre vai dar verdade, é ou não é? Se esse cara for verdadeiro, o que vai dar isso? Se esse cara for falso, o que vai dar isso? Não importa o valor lógico dele. Porque o C então só vai ser falso se o quê? Se o primeiro for? E o quê? Segundo? Quando o segundo dá verdade, se esse cara é verdadeiro e se é falso, não faz diferença. Vai dar sempre verdade. Então, amores, infelizmente, a gente não consegue saber se a Célia é verdadeira ou se a Célia é falsa. Porque se a Célia for verdadeira, dá verdade. Se a Célia for falsa, dá verdade. Logo, qualquer conclusão sobre a Célia tá errada. Não dá para ter certeza. Dá para ter certeza? Não. Então ele colocou, portanto, Célia tem um bom currículo? Não, não sei. Porque olha só, se a Célia não tiver um bom currículo, vai ser FV e o que vai estar verdade vai estar fechando a minha sequência. Então não dá para concluir. Pode ter como pode não ter. Se eu botasse assim, ó, Célia poderá ter um bom currículo. Correto. Agora, se eu afirmar que ela tem ou afirmar que ela não tem, em ambos os casos está errado. Não dá para afirmar. Só se eu tivesse certeza do valor lógico. No caso, por exemplo, a primeira frase ela é verdadeira, independente se ela tem um bom currículo. Tudo isso é verdadeiro. É, porque é uma premissa. Eu não analiso a 1V e a 2V para chegar na terceira. Né? Eu vou só no meiozinho da primeira. Isso, vai substituindo. Agora, olha só, vem comigo, ó. Presta atenção. Se esse cara aqui fosse a negação, se aqui tivesse assim, ó, não conseguirá. Aí, como aqui conseguiu bom emprego é verdadeiro, qual seria o valor lógico aqui? Falso, sim ou não? E aí eu penso como pensem comigo, ó. Essa primeira parte poderia ser verdadeiro? Sim. Não. Porque eu vou ter o que no C então? Primeira parte verdadeira e a segunda parte? Falso. Que conectada pelo C então vai dar o quê? Falso. Mas tudo isso pode ser falso? Não, porque é uma Então obrigaria isso aqui a ser o quê? Aí você determinou um valor lógico.
Aí nesse caso eu determinei. Aí eu posso dizer assim, ó, a Célia não tem um bom currículo. Com certeza isso vai acontecer. Porque não existe a outra possibilidade. Porque se eu colocar verdadeiro, não satisfaz a minha hipótese desse cara ser premissa. Entendem isso? Mas como aqui deu verdadeiro, infelizmente a Célia pode ser V ou F. Então afirmar um ou afirmar o outro não resolve meu problema. Perguntar não. Tranquilo? Next question. Qual é a próxima? Amores. 12? Obrigado, meninas. Falaram baixinho. Só um pouquinho. Do outro lado? Ok. Vem comigo, ó. Vamos lá? 12. Considere as seguintes premissas. AP, ele chamou de Mara trabalha. Presta atenção. Olha só, Alessandra. Esse E entra? Esse E é algum conectivo? Perfeito, perfeito. Olha só, as aspas estão me dizendo que entra. O que? Quem é o que? Mara ganha dinheiro. Tenho duas proposições. Sim ou não? Ele disse que é proposições. Não é aquela sequência. Então agora são proposições. Pode ser verdadeiro ou falso. Nessa situação, é válido o argumento em que as premissas... Agora ele diz quem são as premissas. Premissas são Mara não trabalha ou Mara ganha dinheiro. Então tem a premissa 1. Deixa eu botar pra cá. Botar aqui. Premissa 1, tá? Premissa 1, que é Mara não trabalha. Agora é ou e. Ou o quê? Ganha dinheiro? Ganha dinheiro. Essa era a premissa 1. Premissa 2. Mara não trabalha. Ok. Então ele vai lá. Considere que as premissas Mara não trabalha ou Mara ganha dinheiro e Mara não trabalha. A conclusão é Mara não ganha dinheiro. Então ele está falando que, com base nessas premissas, a conclusão é Mara, o quê? Não ganha dinheiro. Aqui ele foi bem claro, ó. Ele chamou os caras de premissa para te ajudar. Mas eu não precisa dizer que os caras de premissa. Se ele falasse assim, ó. Considerando, poderia chamar proposições. Mara não trabalha e Mara não trabalha, eu ganho dinheiro. E Mara não trabalha. Dá para concluir que isso... No momento que eu tenho uma conclusão, eu tenho premissas. Porque não pode concluir sem premissas. Tudo bem. Então essas são as premissas. As premissas têm que ser sempre verdadeira. Tá claro até agora? Ok. A primeira premissa está conectada pelo ou. Sim ou não? Ok. Qual que eu começo? Pela premissa 1 ou pela premissa 2? 2. O que é a 2? Mara não trabalha. Procurei, encontrei. Está exatamente igual ou é a negação? É igual, sim ou não? Então qual é o valor lógico aqui? Verdadeiro. Tá claro até agora? Passo a ter uma verdade conectada pelo ou. Beleza. Tudo isso aqui tem que ser o quê? Mas o que eu sei do ou? O que eu sei da tabela verdade do ou? Tem como essa porcaria ser falsa? Então, importa se esse cara é verdadeiro? Importa se esse cara é falso? Indiferente do valor lógico dele, tudo isso vai ter que ser sempre? Porque essa primeira parte é verdade, sim ou não? Então, dá pra concluir que ela ganha dinheiro? Dá pra concluir que ela não ganha dinheiro? Então, qualquer conclusão em relação a Mara ganhar dinheiro é uma conclusão precipitada. Tá errado. Estão entendendo? Estão vendo que vai melhorando, mas vai fazendo várias, sim ou não? Já está ficando mais claro as anteriores, mas é a mesma questão. É a mesma questão. Muda o blá blá blá. A lógica que está implícita nisso é, você sabe tabela verdade? É tudo que o cara está perguntando. Se você sabe a tabela, é aplicar a regra da tabela. Ok? Let's go seguir? Qual que é a próxima? 13. Vamos lá? 13. Todas são questões CESP. Aqui não tem fonte, mas tudo é CESP, tá?
Vamos lá. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentença. Vamos lá. Então vamos analisar se é ou se não é proposição. Primeiro, o Banco do Brasil foi criado em 1980. A pergunta é, olhando essa frase, você consegue julgar se ela é verdadeira ou falsa? Sim ou não? Sim. Pode ser verdade como pode ser falso. Então, isso é proposição? Sim. Ok. Segunda frase. Faça seu trabalho corretamente. Tem como julgar se isso é verdadeiro ou falso? Tem como julgar se o cara fez ou não, mas a frase tem como? Não, porque ela está naquelas exceções que nós falamos. Lembrem? Frases no imperativo. Ordem. Vai estudar, vai trabalhar, faça. Ordem. Não tem como julgar. Então, frases no imperativo não são proposições. Não dá para julgar se é verdadeiro ou falso. Manu tem mais de 40 anos. Não sei quem é Manu, mas independente de que ela seja, essa frase pode ser verdade como pode ser falsa. Sim ou não? Pode ser. Então, admite um valor lógico. Logo, também é proposição. Então, quando ele afirma que existem pode ser substituído aqui por existem, ok? Esse A aqui. Duas proposições, ele acertou, porque existem realmente duas proposições, que é a 1 e a proposição número 3. Certa a questão. Ai, professor, essa eu acertei. Viu? Tá esquentando. Tinha que ser só assim. Tudo bem? Fechou? Então, vamos embora. Vamos pro tapa. Amores, mais uma. Qual que é a próxima aí? Essa daqui também, né? A 14 eu pulei? Então tá, vamos aqui. Essa daqui é, né? Mais mole que mastigar água. A proposição simbólica. P e Q ou R possui, no máximo, 4 avaliações. Olha a pergunta. Quantas proposições distintas tem nesse 4? Quantas proposições nessa 14? Quantas proposições distintas tem? 3. Então, quantas avaliações eu vou ter? 2 elevado na 3. Ou seja, serão quantas linhas? 8. Dá para dizer que é no máximo 4? Errado. Deus quis. Porque, na verdade, assim, ó. Cada proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, existem 2 possibilidades por cada proposição. À medida que eu acrescento uma nova proposição, eu multiplico por 2. Então, sempre multiplicando por 2. Ok? A regra 2 elevado ao número de proposições. Então, você pega o 2, eleva ao número de proposições, você tem quantas avaliações você vai ter. Tudo bem? Se eu for montar uma tabela verdade daqueles caras, eu terei 8 linhas. Essa é a lógica. Ficaram com dúvidas aqui? Então, vou seguir. Vamos para 15. Ai, professor, essas questõezinhas também fáceis. Vou gabaritar. Que legal. Ó. O que vocês estão rindo, meu? Vocês estão rindo do quê? Ai. Quero ver quem vai ser o guerreiro que vai vir na aula de amanhã, hein? Amanhã acho que eu vou começar a aula cantando assim, ó. Eu agora estou dando aula pras paredes. Né, Wellington? Vai ser nós, meu. Eu e tu aí. Beleza. Vambora. O Wellington Guerreiro vem todas, meu. Vem todas. Não matou uma aula. Sábado tu não veio, Wellington? Matou a aula, meu. Bebeu o trago da sexta? Tá aparecendo os podres, hein? Vi falar que já tem gente adicionando o Wellington no Face. O Wellington Dragon. Estão encontrando ele no Face já. Já ouvi falar que teve gente que adicionou o Wellington. Você é o famoso Wellington. E lá, tá rolando um clima. Vamos seguir. Uma expressão na forma. Professor, que raios é essa torneirinha? Lembra que nós vimos? É a negação. Então, é a negação de A e a negação de B. É uma proposição que tem exatamente as mesmas valorização V e F da proposição. Então, vou pegar aqui, ó. Primeira proposição tem assim, ó. A negação de A e a negação de B. Tudo bem? Só copiei. Ele está dizendo que isso aqui tem as mesmas valorizações V ou F de se A, então B. Tudo bem? Amores? Valorização. Okay. Olhem lá para aquela porcaria. Carol! Larga esse WhatsApp. Lá. Aquela porcaria dos resumos que eu fiz para vocês. Do que será que ele está falando?
se tem a mesma valorações, os mesmos valores, esse aqui vem a mais, tá? Os mesmos valores, V e F, tá escrito ali, quer dizer que os caras são iguais. E se os caras são iguais, eu estou falando de equivalência, cabeção. E se eu estou falando de equivalência, só pode ser uma das duas regras, porcarias. Agora eu vou pensar. Vamos lá, o Tico e o Teco. Só os dois vai resolver isso aqui. Presta atenção. Qual é a regra que ele está usando? A1 ou a 2? Óbvio. Ele está transformando o quê? Professor, mas não tem o ou. A regra é com o ou. E agora, José? O que essa porcaria está fazendo aqui, então? Negando o quê? Só o A ou tudo? Então, vamos negar? Negue ou negação de A, não A. Olha a mágica acontecendo. Negação de E, ou negação de não B, B. Então você sabia responder, cabeção! Porque olha a porra da regra aqui. Transformam-se então no ou. Transformam-se então no ou. Sim ou não? Sim. O que a regra fala? O primeiro cara é igual ou um é a negação do outro? Um é a negação do outro, sim ou não? Sim. Bateu. O segundo cara é igual ou um é a negação do outro? Não, cabeção, olha aqui, ó. Olha a regra aqui, meu. A regra é clara, meu. Que, sim ou não? Não, eles têm que ser iguais, sim ou não? Olha pra cá, eles são iguais? Vamos de novo, tá? O pessoal da D não ouviu, tudo bem? Então vamos lá, vamos lá. Edita. Caralho, meu, vocês já estão viajando, meu. O segundo cara, notem que aqui só tem o B, tá? Vamos lá? Os segundos caras, eles são iguais ou um é a negação do outro? Iguais. Então, se eles são iguais, não é igual, concordância, Logo, isso aqui é uma equivalência. Então, quando ele fala que tem o mesmo valor lógico, ele está certo, porque as equivalências têm o mesmo valor lógico. Estão vendo como, em algum momento, eu usei alguma porcaria que não esteja nesse quadro? Tá tudo aqui, meu. Tá tudo aqui. As regras são sempre as mesmas ali. Se negasse, é da mesma coisa? Não tá errado. Nega dos dois lados, por exemplo, ele faz, né? Na verdade, tem gente que faz isso. Que na verdade é assim, Como nós vimos quando eu ensinei, quando você nega duas vezes, você tem uma equivalência. Mas nem todas as equivalências se encontram negando duas vezes. Lembra que eu pegar um centão, se eu negar uma vez, qual o conectivo que eu vou encontrar? Se eu negar o centão, qual é o conectivo que aparece? A negação do centão? Um E. Se eu negar de novo, qual é a negação do E? Então aí eu não vou chegar a essa equivalência aqui, que é um centão no outro centão. Eu chego só na primeira equivalência. Então pode dar certo como pode não dar certo negar as duas vezes. Tudo bem? Então em alguns casos funciona e em outros casos não funciona. Por isso que eu não incentivo a usar. Eu quero uma coisa que funcione em todos os casos. Claro. Tem que saber aquelas duas regras. Mas amores, pelo amor de Deus, eu ensinei a porra que não precisa decorar essas regras. A primeira regra, essa daqui, quem não conseguir descobrir como eu faço a equivalência de um centão e outro centão, nem faz a prova. Nem faz a prova, porque essa daqui é muito fácil. Como é que é? O que eu tenho que fazer com esses caras? Inverter e o quê? Então vai ficar isso aqui. Sim ou não? Essa é muito fácil. Aí, professor, o problema é aquela porra daquela primeira que eu não decorei. Cara, olha só. Você lembra a tabela verdade, sim ou não? Tabela verdade centão vai me dar a negação. A negação é exatamente quando ele é falso. Quando ele é falso, se eu quisesse a negação. Qual é a negação desse cara? Quando ele é falso, primeiro que é? Puta que pariu, primeiro verdadeiro e segundo falso. Essa é a negação. Então, se eu quero a negação, quem é o primeiro aqui? Se ele é verdadeiro, o que eu vou botar aqui? P. Relaxa. Beleza? P, primeiro verdadeiro, repete ele. Agora, que diabo vai conectar no meio? O E. Segundo falso. Quem é o segundo aqui?
Se ele é falso, quem vem pra cá? Pronto, achei a negação. Ah, professor, mas eu quero ver a equivalência. Cabeção. Isso, a negação... Vem aqui comigo, ó. Ou você nega esse cara direto, pode negar até o texto, ó. Qual a negação de primeiro verdadeiro? Qual a negação de E? Qual a negação de segundo falso? Segundo verdadeiro. Ou você pode negar esse cara direto aqui, ó. Negação de P, negação de E, negação de não quê? Pronto. Essas coisas, elas... Toda porra que eu pedi pra vocês decorar é isso aqui, meu, ó. Sai tudo dessa única frase. Dessa única frase sai a negação, porque ela já é a negação. E sai a equivalência, que é negando ela mais uma vez. Não tem mistério. Tudo bem? Então vamos continuar. Qual que é a próxima? 16? 17. Então vamos lá? A proposição simbolizada por se A, então B, se B, então A. Vamos lá? Se A, então B. E depois o que vem? Se então B, então A. O que ele fala? Única valorização F. Uma única valorização F. O que ele está falando? Hã? Tá, estou lendo a porra errada, mas vocês estão entendendo, meu. Não tá? Então vem pra cá, ó. Valoração. Ele está falando o seguinte, que eu vou fazer a tabela verdade desse cara, sim ou não? Se eu fizer a tabela verdade, primeiro, quantas linhas terão essa tabela verdade aqui? Quantas linhas tem? 4. Por quê? São quantas proposições? E 2 elevado na 2, adivinha? Vai dar 4. Fechou? E ele está falando que dessas 4... terá o quê? Um único valor F. Bom, aí nesse caso, só fazendo, né? Vamos fazer aqui então. Olha só, são 4 caras, são 4 linhas, então eu vou escolher 2 aleatórios. Não vai pegar o A e o A, cabeção, e nem o B e o B. Pega A e B. Então eu vou fazer assim, ó. V, 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 F, F, V, F, F. Pronto. Preste atenção que agora o próximo passo é pegar os caras iguais e replicar o cara, porque é igual, ó, né? Não é a negação. Então, o B é igual a isso, ó. VF, VF. Então fica assim, ó. V, F, V, F. Agora, o A, ele é igual ao A. Então é VV, F, F. Fica VV, F, F. Pronto. Armei, só resolver. Olha que maravilha. Primeiro vou resolver, adivinha onde? Dentro dos parênteses. Começo com esse aqui. Regra do centão. O que eu sei do centão? Só é falso se o quê? O primeiro for verdadeiro e o segundo for? Qual das linhas está o falso? 1, 2, 3 ou 4? 2. Nas demais linhas tem que ser o quê? Verdade. Resolvi. Esse é o resultado dessa primeira coluna. Pra cá, de novo, centão. Só é falso o primeiro é verdadeiro e o segundo falso. Onde está o falso? Linha 1, 2, 3 ou 4? 3. Nas demais linhas, verdadeiro. Esse é o resultado. Vou operar esses 2 caras usando a regra do centão. Então, olha lá. Verdadeiro e verdadeiro no centão dá o quê? Verdadeiro. Falso e verdadeiro dá o quê? Verdadeiro e falso dá o quê? Verdadeiro e verdadeiro dá o quê? Olhem para a tabela e me respondam. Possui um único F? Sim ou não? Sim. Então, essa questão está certa. O que foi, meninos? Tranquilos? Oi? Essa não dá pra saber, porque se assim então só é F na primeira progressa, se não for F, então logo vai ter só um F? Não necessariamente isso vai acontecer. Não. Se eu botasse aqui, por exemplo, não há, aqui do outro lado, já não vai dar. Então tem que fazer. Nesse caso, não. Coincidentemente, bateu com a tabela verdade do C, então, que a tabela verdade dele tem um F e 3V. Coincidente, mas isso é uma coincidência. Dependendo como eu armar, poderia aparecer só verdadeiro. Por exemplo, quer ver? Olha só que tranquilo aqui, ó. Deixa eu pensar uma aqui. Quando aqui é verdadeiro... Só um pouquinho, relaxa. Só não pode ser falso quando é verdadeiro, ali é falso. Então, quando aqui for verdadeiro, lá tem que ser verdadeiro também. Qual a maneira daqui ser verdadeiro e lá ser verdadeiro também? É quando esse cara aqui for P,
Pronto. Tudo bem? Deixa eu pensar. Ok, olha só isso aqui. É um centão. Tem um parênteses aqui, né? Como é que a gente resolveria esse cara? A gente resolveria assim, ó. Ei, centão. Vamos lá? Quantas linhas tem aqui? Quantas linhas tem aqui? 4, porque tem quantas proporções diferentes? Então vamos lá. VV, VF, FV e FF. Olha o barulho. Deu aí? Meninas, agora o que eu vou fazer? Vou replicar o P. VV e FF. VV, FF. Fechou? Agora eu vou resolver no meio. Só um pouquinho. Se ele tivesse uma negação, tinha que ser o contrário? Sim, sempre. Se aqui fosse uma negação, seria o contrário da coluna. Se é igual, repete a coluna. Sempre assim. Agora, olha só. O ou, o que eu sei do ou? Só é o quê? Falso, se os dois forem? Em qual linha tá o falso? 1, 2, 3 ou 4? Nas demais linhas tem o quê? Verdadeiro. Puta que pariu, nesse meu exemplo aqui não fechou, meu. Pera, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não me estressem. Não me estressem. Verdadeiro. Caralho, meu. Nesse aqui também vai bater. Calma. Calma, 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 calma. Deixa eu apagar. Vamos de novo. Vou criar um outro aqui. Faz de conta que ninguém viu. O Wellington edita. Pera aí, só um pouquinho. Eu vou criar um aqui. Porque esse aqui vai bater também, tá? Oi. Só um pouquinho, calma aí. P e Q. Verdadeiro. P e Q. Só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiro. Quando os dois forem verdadeiro, vai ser verdadeiro. Ok. Fechou. Agora vai. Ó. Vem de novo. Vamos fazer esse aqui. Agora vai. Só o conectivo. Ó. V, VF, FV, FF. P é exatamente igual, Carol. Por isso que eu repito. Se fosse a negação, eu ia trocar. Então vai ficar VV, FF. Sim ou não? Vou resolver no meio. Qual que é a tabela verdade do E? O que eu sei do E? Só é o quê? Verdadeiro se ambas forem verdadeira. Primeira linha é o quê? Nas demais linhas vai ser o quê? Falso. Agora eu vou olhar esse resultado com tudo que eu tenho do outro lado. E vou usar a tabela do C. Então, tabela do C então só é falso se o primeiro for e o segundo for? Primeira linha, verdadeiro, verdadeiro. Falso, nem vou olhar a segunda linha. Sempre vai ser verdade. Logo, eu tenho um C então e eu tenho uma tautologia. Tudo bem? Então, quando você faz, pode dar qualquer coisa. Pode dar uma tautologia, pode dar uma contradição, pode dar 1F, 2F, então tem que resolver. Próxima, qual que é? Bora. Ó, 18. Considere a proposição. Silvia ama Joaquim. Ou Silvia ama Tadeu. Seja verdadeira. Então ele disse, é uma proposição e ela é verdadeira, tá? Então pode-se garantir que proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira. Então olha só. Ele diz que isso aqui tudo, ó, que tá entre aspas, ó. Agora o ou entra, ó, Alessandra, porque ele tá dentro da aspa. Então, Silvia ama Joaquim ou Silvia ama Tadeu, tudo isso é o quê? Verdadeiro. Tá claro isso? E ele fala, se você sabe que isso é verdadeiro, dá pra garantir, ele não usa a palavra garantir, ó, dá pra ter certeza, ele nem precisa usar garantir, porque a conclusão sempre é uma garantia. Dá pra ter certeza de que essa parte aqui, que é Silvia ama Tadeu, necessariamente é uma parte verdadeira? Sim ou não? Não. O que eu tô diante? Do ou. O ou só vai ser falso se os dois forem? Falso. Então, se esse primeiro cara for verdadeiro e essa parte aqui for falsa, tudo isso aqui vai ser o quê? Verdade ou não é? É. E aí? Olha o que aconteceu. A Silvia não ama o Tadeu. Então não dá pra garantir nem que ela ame, nem que ela não ama. Porque é uma coisa assim, ó. Eu tenho assim, ó. Silvia ama Joaquim ou ela ama o Tadeu. Ele diz que tudo isso é verdade, mas tem 3 linhas que isso é verdade. Pode ser assim, ó. Verdadeiro nos dois. Pode ser verdadeiro no primeiro e falso no segundo. Pode ser falso no segundo, no primeiro e verdadeiro no terceiro. Só não pode ser FF, porque se for FF dá F. Tá claro? Existem essas 3 condições aqui. Então, meus amores, saber que isso é verdade
Tudo isso aqui está dando verdade. Então ela não me deixa determinar o valor lógico desse cara, que pode ser tanto verdadeiro como também pode ser falso. Assim como também não me deixa determinar o valor lógico desse cara, que pode ser verdadeiro, mas também pode ser falso. Eu não dá para afirmar nada sobre esses caras. Nem que é verdadeiro e nem que é falso. Porque eu não sei qual das 3 linhas ele está falando. Por isso, essa questão, ela está errada. Agora, vem comigo. Se fosse um E aqui no lugar. Se fosse um E no lugar. Perfeito, porque o E só vai ser verdadeiro se o quê? Ambas forem verdadeiras. Então, o fato de ser E obriga que o primeiro cara é verdadeiro e obriga que o segundo cara é verdadeiro. Então, se ele concluir que a Silvia ama o Tadeu, perfeito, isso agora eu posso concluir. Agora eu posso ter certeza, certamente eu posso garantir. Como é um ou, não dá para garantir, a questão está errada. Okay? O verdadeiro em cima da Silvia é do quê? Onde? É toda a sentença que ele botou que é verdadeira. Toda a sentença é verdadeira. Tá, e como tem conclusão, daí não é premissa? Não, aquela coisa de premissa eu tenho 2 hipóteses e depois chega numa conclusão. Que nem chega a ser, porque só tem uma hipótese. Isso é verdade. Isso aqui é verdade também? Então é isso que ele quer saber. Qual a próxima?